Sejam bem-vindos a mais um módulo de vendas. Hoje iremos falar sobre o Spin Seller. O Spin Seller ele é uma técnica de vendas que faz estimular você a trazer mais valor para o seu cliente, através de perguntas de instigação, para que o seu cliente entregue de fato o que ele está procurando, o que de fato faz valor a ele, né? Sem mais delongas, meu nome é Domingos Matos, sou especialista em marketing e vendas e eu vou estar aqui para te guiar durante esses passos. Mas a primeira pergunta que eu gosto de indagar aos vendedores é: que tipo de vendedor você é? E a primeira pergunta que eu gosto de indagar aos meus vendedores é: que tipo de vendedor você é? Você é o vendedor que está simplesmente tirando o pedido do seu cliente? Aquele que simplesmente atende uma ligação ou responde ao WhatsApp, respondendo diretamente o que de fato o meu cliente quer. Ele só chega e fala: ah, eu estou precisando de um bolo. Ótimo, eu tenho esse bolo, custa tanto. Ou você vai ser o consultor de vendas, onde você vai perguntar para o seu cliente o que ele vai de fato fazer com aquele produto. Ah, você está precisando de um bolo? É um momento especial? É um aniversário? É uma festa de casamento? Para que você entenda, além daquele produto, o que mais o seu cliente pode estar querendo durante esse teu processo, tá? Mas assim, o que você tem que entender é que se você quer vender muito, você de fato tem que ter um foco. E esse foco sempre vai ser o cliente. Independente de qualquer empresa que você estiver atuando hoje, sempre o foco vai ser o seu cliente. Por quê? Se você entende o cliente, se você de fato consegue resolver o problema do seu cliente, você vai ter um maior sucesso nas vendas. Imagina, se você hoje entende o seu cliente principal, todo vendedor tem um leque de clientes. Dentre esses clientes, provavelmente os que mais te trazem vendas são os clientes que vocês estão mais próximos. E por incrível que pareça, você tem mais relação com ele, você tem mais intimidade, você de fato conhece ele. Você conhecendo ele, você vai saber quais são de fato os problemas que ele está procurando no produto ou serviço específico. E assim, qual problema eu consigo resolver? Eu entendo que os clientes vão te procurar por várias coisas. Uma delas sempre vai ser um conhecimento. Se você tem conhecimento sobre um produto ou um serviço, o cliente vai sempre te procurar para, pelo menos, tirar dúvidas. Também tem clientes que vão vir até ti para procurar novas soluções, novas ideias. Para que, eu já tenho um negócio pronto, eu já estou usando um produto ou um serviço específico. Mas será que eu não consigo melhorar o meu produto, o meu uso? Será que não existe um tablet melhor? Não existe uma máquina de lavar onde vai ter uma função que o cliente queria ter dentro do apartamento dele? E por fim, uma solução de problemas. O cliente vai te procurar por conta de algum problema. Um problema, uma dor, alguma coisa. Ele não vai simplesmente sair da sua casa e perguntar: vou passar na loja específica e vou ficar olhando as coisas. De fato, ele tem uma dor. E normalmente essa dor, esse problema, às vezes está implícito. Então, durante a conversa, durante você entender essa dor do cliente, você consegue descobrir: entendi. Então quer dizer que você mora num apartamento e o espaço é muito pequeno. E essas máquinas que têm abertura para cima faz eu perder o espaço que eu poderia colocando um gabinete acima para poder organizar os meus produtos de limpeza. Então, será que se eu oferecer aquelas máquinas que a abertura é na frente, que é na frente do equipamento, eu não vou melhorar o espaço do meu cliente? Então, se você tem essa solução de problemas, simplesmente você vai conseguir vender mais. E sempre temos habilidades. Qual habilidade que o vendedor precisa ter? De fato, é sempre mais ouvir do que falar. Imagina, se você escuta o seu cliente, você vai começar a entender o que de fato ele está procurando. Deixa o cliente falar. Deixe ele começar a dizer os problemas deles. Vendedor também é um psicólogo. Você vai deparar com vários vendedores que vão falar muito e os que vão falar pouco. Os que falarem pouco, você pode simplesmente perguntar. Lembre-se, perguntas sempre vão fechar vendas. Se você não entende o seu cliente, você não vai conseguir resolver os seus problemas. E aí que você vai começar a entender que
na carreira de um vendedor, você vai ter algumas porcentagens que fazem você fechar de fato uma venda. E eu listei ao slide muitas delas. Você vai perceber que o treinamento, a comunicação ruim e uma liderança ruim, que é o que os vendedores mais reclamam, não são a maior porcentagem do sucesso de uma venda. Do sucesso de você conseguir bater a sua meta. Você percebe que sim, a atitude. Vendedor tem que ter atitude. O vendedor não pode ser procrastinador, pelo contrário, ele tem que incentivar o seu cliente a não ser um procrastinador. O vendedor tem que ter atitude. E eu sempre gosto de indagar meus vendedores que eu quero que eles batam meta, eu duvido que você vai bater essa meta esse mês. Eu duvido você, vendedor, que você vai bater a sua meta. E aí os vendedores começam, de fato, a ter gás, ter atitude para começar a bater. Legal? E aí eu te pergunto, qual produto que é mais vendido? Qual você acha que qual produto que seria mais vendido? É oferecido, gente. Você tem que entender que nenhum produto que não é oferecido, ele não vai ser vendido. Ora, então, se eu começo a indagar ao meu cliente, se eu começo a perguntar para o meu cliente sobre seus problemas, dores, ou até mesmo sobre a sua rotina, eu não vou entender qual o melhor produto eu consigo oferecer. Imagina, sobre o caso da máquina de lavar. Será que todo mundo que mora em apartamento tem, de fato, um espaço grande para colocar produtos de limpeza? É muito difícil. Cada vez mais, os apartamentos estão ficando menores. As áreas da cozinha, a área da sala, áreas da dependência onde existem as lavadoras, estão cada vez menores. Então, começa a perguntar para o teu cliente, começa a fazer com que ele diga de fato, poxa, eu preciso de mais espaço no meu apartamento. Então, sim, o não tu já tem. Então, seja proativo, pergunte e ofereça o seu produto, o seu serviço. Existem dois inimigos comuns dos vendedores. O primeiro deles é o medo do não. Ele fica acanhado por não saber se o cliente vai gostar do preço, se o cliente não vai gostar do produto. E fica com medo de dizer. E ele fica acanhado. E o outro é a ansiedade do sim. Que nem os vendedores que oferecem cartão de crédito nas lojas de atacado. Compra o nosso cartão. Assine o nosso cartão, você vai ter 10% de desconto. A pessoa nem chegou na loja, às vezes vai pagar um boleto, o cara já está perguntando se a pessoa não quer assinar mais um cartão. Então, quando a gente fala sobre perguntar, sobre deixar o cliente falar, é sobre isso. Quebra essa ansiedade, quebra esse medo. Você não pode ter medo de um não. O não tu já tem. Você também não pode ser ansioso. Espera o cliente falar. Espera o cliente de fato entender. Eu quero esse produto, eu tenho esse problema. Quando eu falo sobre o que os clientes procuram nas minhas palestras, é sobre características, vantagens. O que vocês acham? Não. O cliente não procura características e vantagens. O cliente vai procurar sempre os benefícios. Ninguém compra um produto pensando apenas no... porque ele tem 5 entradas HDMI. Não. Ele quer saber se atende, quais são os benefícios que eu vou trazer para ele. Todo produto tem benefícios. Todo produto resolve problemas. Se você não entende sobre os benefícios dos seus produtos, você de fato vai oferecendo características. E o cliente não quer saber características. O cliente não quer saber o que o produto é. Não. Ele quer o quê? A entrega. Ele quer a entrega dos seus benefícios. Eu vou botar 2 abordagens aqui na tela para vocês entenderem como é vender características e vantagens e como é vender benefícios. No caso aqui em questão, eu estou falando sobre a criolipólise. A criolipólise é um processo estético para diminuição de medidas. Quando eu comecei a trabalhar com consultorias, eu me deparei com esse exato tipo de vendas. Criolipólise é uma técnica de tratamento de eliminação de gordura corporal localizada, não invasiva, através do congelamento de células de gordura.
O procedimento se dá por meio do congelamento dos adipócitos. O tecido adiposo é colocado em contato com placas congeladas, utilizando seu aplicador de pressão, que tecnicamente mata a gordura. Só que quando eu me deparei com isso, com esse pitch de vendas dos nossos vendedores, eu falei, gente, meu cliente não precisa saber o que é adipócitos, ele não precisa saber de matar a gordura, eliminar. São palavras muito fortes ou técnicas. O que o cliente precisa? Tu imagina que o teu cliente ele vai ter um nível de consciência básico do seu produto e serviço. O que ele precisa saber? Apenas os benefícios. A criolipólise é o nosso procedimento de redução de medidas através do congelamento, trazendo a eliminação natural da gordura localizada e levando assim o seu resultado que tanto sonha. Pronto. O que eu vendi? Eu vendi apenas benefícios. Eu vendi o quê? O que o cliente estava procurando. Ele estava procurando a eliminação da gordura, da pochetinha, daquele culote. Ele não quer saber se ela vai morrer. Morrer já leva dor. Já leva uma objeção, que a gente vai falar posteriormente sobre isso. Então, quando a gente fala sobre as vendas, a gente vai ter uma abertura da venda, claro, que é a maneira que a gente vai apresentar, a gente vai iniciar uma conversa. Lembrando que isso é um módulo que a gente vai trabalhar aqui sobre comunicação, sobre apresentação. Temos a investigação, que é onde eu vou começar a descobrir o que de fato o meu cliente está fazendo na minha empresa, ou que ele me procurou, ou o que ele de fato está procurando, né? Por fim, eu dizer que eu vou entender que eu tenho o produto correto, então eu vou demonstrar a capacidade que eu tenho de resolver um problema dela, trazendo uma solução. Por fim, eu tenho o compromisso, que a gente vai de fato resolver esse problema do meu cliente. Então esses são os 4 estágios da venda. E quando a gente fala sobre estágios da venda, temos sempre que pensar que nós temos o sucesso e o fracasso das vendas. Quanto mais pedido e avanço eu tiver na minha conversa, na minha conversa de WhatsApp, na minha fala, durante essa venda, eu vou ter mais sucesso. Mas quanto mais recusas e continuações, aquele vulgo, não, depois eu vou fazer, não, depois eu vou falar, não, semana que vem não fecha vendas. Semana que vem não vai fazer você bater a sua meta. O que vai fazer bater a sua meta é quando? Terça, de manhã está bom para você? Fazer o seguinte, eu vou te ligar às 9. Temos um compromisso? Pronto. Isso trará o sucesso do vendedor. Vamos ter que também entender que existem tipos de necessidades diferentes. Mas como assim tipos de necessidades? A implícita é quando o cliente fala, eu estou precisando de um mouse. A explícitas, nossa, eu tô com o mouse em casa que está diminuindo o meu rendimento de trabalho. Ele fica clicando 2 vezes, já deletei arquivos, eu preciso urgente resolver esse problema. A implícitas é apenas assim, eu estou precisando de um mouse. Você não sabe o que está acontecendo com esse cliente, o que está impedindo dele fazer alguma coisa. A explícita não, ele já está afirmando que ele tem um sentimento de dor ali naquele processo. Então, quanto mais necessidades explícitas eu consigo colocar na nossa conversa, maior índice de sucesso eu vou ter nas minhas vendas. As necessidades implícitas, eu vou colocar como exemplo aqui, que baseado numa empresa de vendas, uma empresa que vende, né? Eu coloquei, gosto muito da minha equipe de vendas, porém muitas vezes eles não batem a meta. Percebes que ficou muito aleatório? Tu percebes que como ficou muito leviano essa afirmação dele, ficou muito simples, né? Então, vamos transformar isso de uma maneira mais explícita. Imagina, gosto muito da minha equipe de vendas, porém muitas vezes eles não batem a meta. E isso tem conduzido a nossa empresa a não alcançar os objetivos. Preciso solucionar quanto antes esse gargalo. Percebes que existe uma dor contrário a essa. Aqui eu tenho apenas que nunca bate, mas às vezes não bate a meta. Aqui ele já está dizendo que é um gargalo na vida dele, que é um gargalo na empresa dele. Então tu imagina que aqui ele já sabe que ele precisa resolver. Aqui ele só está dizendo que tem essa dor. Mas está muito tranquilo. Então, quando você estiver vendendo, você tem que trazer mais necessidades explícitas
para que o cliente sinta que de fato ele precisa resolver isso agora. Não deixar para continuação, não deixar para depois. Ah, não, depois eu resolvo isso. Não, preciso resolver agora. Agora, fecha a venda. Depois, não vai fechar tuas vendas. O Spin Seller, ele é uma técnica, então, feita pelo Neil Hawker, né? Então, ele vai trabalhar muito sobre essa necessidade explícita. Trabalhar necessidades explícitas nas conversas, nas vendas. E aí, o Spin Seller, ele é um acrônimo de 4 letras. Primeiro, a gente vai trazer uma situação. Como está hoje a dor ou a necessidade do meu cliente? Para fim, eu trazer o problema à tona. Mas e qual é o problema? Levando à implicação. Se eu não resolver esse problema, o que vai acontecer com a minha empresa? O que vai acontecer com a minha vida? Por fim, eu trazer a necessidade da solução. É a hora onde a gente pega a venda. E eu tenho o produto para resolver a sua vida. O Spin Seller, ele vai aquecer essa tua venda. Estou colocando um caso aqui para vocês entenderem de maneira mais prática o que acontece no Spin Seller. O vendedor chega para o seu cliente. Bom dia, Miguel. Vi que clicou no nosso anúncio. Como podemos te ajudar? O cliente chega, sempre fala, bem frio. Muito difícil o cliente ser muito caloroso. Queria melhorar minhas vendas. Aí o vendedor, muito empolgado, já chega e fala, que ótimo, esse serviço que clicou é o melhor do mercado. Com a nossa coordenação de vendas, a sua empresa irá decolar. E estamos na promoção. Você irá levar a toda a nossa experiência de 5 anos em coordenar equipes de R$5.000 por apenas R$2.500. Mas somente consigo essa condição agora. Aí o cliente pega e fala, entendi. Tá, mas eu ainda não decidi. E o vendedor pega mais uma vez. Mas Miguel, ajudaremos sua eficiência de vendas. Assim resolveremos todos os seus problemas e nossa condição está imperdível. O cliente mais uma vez fala, não sei, não irei tomar essa decisão agora. Ele está o quê? Jogando para frente. Ele está procrastinando essa decisão. E o vendedor estiga mais um pouquinho. Mas Miguel, como eu te expliquei, essa promoção é até hoje. Então o cliente vai falar, vou ter que assumir esse risco então. O vendedor, vamos fazer assim, posso garantir esse desconto hoje ou posso te ligar semana que vem, porém não consigo garantir esse desconto inteiro. O que achas? O cliente ou para de falar ou ele desliga a ligação. E o que vocês acham? Qual foi o erro dessa abordagem do cliente? Pensa comigo. Primeiro, o vendedor coloca como um fechamento de suposição. Ele de fato nem entendeu, não aqueceu, não trabalhou o cliente e já jogou todas as cartas na mesa. Trabalhou suposição. Quando ele fala que ele vai ajudar a sua eficiência, ele continua trabalhando ainda uma suposição. Quando ele percebe que o cliente não está tão interessado, ele tenta abusar um pouco na intimação, vinculado àquele gatilho até hoje, da escassez, né? E por fim ele fala um ou. Tipo, outro faz isso, outro faz isso. E o cliente simplesmente ele abandona a conversa. O que a gente tem que entender? Que existem perguntas que fazem você descobrir alguma coisa. Lembre-se, todo vendedor ele tem que ser um bom perguntador, um bom ouvinte, para que ele entenda de fato as necessidades do cliente e traz a ela para virar explícitas, como a gente falou anteriormente. Nesse âmbito, eu tenho 3 tipos de perguntas básicas. Uma é uma pessoal, sobre mim mesmo, tá? Então, qual a sua posição? Qual a sua posição na empresa? Qual o seu cargo? Há quanto tempo você está aqui? Você toma as decisões de compra? São perguntas sobre a pessoa, sobre o cliente. Às vezes eu tenho perguntas sobre negócios. Que é o meu negócio, que tipo de negócio você dirige? Qual é o seu volume anual de vendas? Ou está crescendo ou está diminuindo? E por fim eu tenho as perguntas mais técnicas, como o seu negócio opera, né? Então, quais ferramentas que você está usando? Há quanto tempo você usa essa ferramenta? Normalmente empresas têm várias ferramentas.
como a gente está trabalhando sobre um caso de vendas, a gente pode estar perguntando se ele tem um CRM, se ele tem algum gerenciador, alguma equipe de tráfego, não sei. O que de fato ele está. Então, todas essas perguntas são perguntas de situação. Você lembra que eu falei sobre o primeiro S de situação, primeira letra? Isso. Eu estou perguntando para o meu cliente qual a sua posição, qual é o seu volume de vendas. São perguntas onde o vendedor está hoje, o cliente está hoje, o gestor, ou às vezes até um decisor de compra. Porque quando a gente fala de vendas, a gente tem que entender. A gente tem que estar vendendo para um decisor de compras. Principalmente para as vendas de grande ticket. Tá? Então, perguntas de situação são essas. Faz com que você entenda que de fato o que está acontecendo. Não somente não estou vendendo. Tá, mas qual a sua posição? Você é o coordenador das equipes? Qual o volume anual de vendas? Você está crescendo? Está diminuindo as vendas? Como é que está hoje a situação? E deixa o seu cliente falar. Né? Então, coloquei aqui mais perguntas de situação. Qual a sua função da sua empresa? Qual a sua função na empresa hoje? Quantos vendedores você tem? Qual a sua meta de vendas para 2024? São perguntas que a gente pode estar conversando com o cliente para que ele revele alguns dados para que você consiga usar nessa conversa. Coloquei como exemplo, há quanto tempo você está na frente das vendas da sua empresa? O lead vai falar para você, eu estou na empresa há 4 meses, mas estamos falando de quantos vendedores hoje? O vendedor indaga. E o teu cliente vai falar, hoje na nossa equipe é formada de 3 vendedores internos e 1 externo. E aí você já me pergunta, entendi, mas com 4 meses nesse seu desafio e assumindo uma equipe de 4 vendedores, o que você já identificou como um desafio para você? Olha como eu estou levando para a próxima etapa. O que eu fiz? Eu fiz as perguntas de situações para que eu entenda o que está acontecendo para eu contextualizar a pergunta de problema, que é a nossa próxima etapa do Spin Seller. E aí você vê que a gente vai conseguir perguntar para o cliente, você está satisfeito com os resultados? Ou o que tem dificultado para o seu time não bater as metas? A tomada de decisão não fica mais difícil em um processo de vendas? Imagina, toda empresa que cresce, ele tem um processo de vendas validado. Hoje, eu trabalho com processos de vendas. Trabalho com que as empresas tenham um processo para que não haja falhas, não haja gargalos. Gargalos sempre vão ter, sempre irão ter. Mas a gente vai sempre procurando, tabelando, para que a gente consiga melhoria contínua. Então, a tomada de decisão não fica mais difícil ser um processo de vendas? Continuando nosso exemplo, eu posso colocar o lead. Hoje temos apenas um vendedor que está batendo sua meta. O vendedor chega. Imagino que liderar um time com 4 vendedores, no qual apenas um bate a meta, seja desafiador mesmo. Mas o que tem dificultado para que os demais consigam alavancar o resultado almejado? Aí o seu lead vai falar, como o vendedor não alcança sua meta, temos uma rotatividade grande de mão de obra. Vendedor, imagino, mas podemos te ajudar com esse seu desafio. A 3x Educação trabalha para desenvolver a sua equipe e assim alcançar a sua sonhada meta. Aí o lead, legal, mas quanto custa? Aí o vendedor já chega e fala, nossa mentoria custa R$ 4.987, onde teremos 3 encontros para a sua empresa e a sua equipe terá uma plataforma de cursos online durante 1 ano para a sua capacitação. Aí eu li de 5 mil? Não tem esse investimento, muito obrigado. Qual foi o erro dessa indagação? Imagina, eu apenas peguei o problema, trabalhei a situação, mas eu saí jogando já o nosso preço, sem simplesmente trabalhar um pouco esse valor do nosso produto. E aí, eu vou te trazer um exemplo onde eu consigo, de fato, trazer um pouco mais de valor para o nosso produto, que é a mentoria para os vendedores, para as empresas. O lead vai falar para você, hoje eu tenho apenas um vendedor que está batendo sua meta.
o vendedor. Imagino que liderar uma equipe com 4 vendedores, no qual apenas um bate a meta, seja desafiador mesmo. Mas o que tem dificultado para que os demais consigam alcançar o resultado almejado? Aí o lead: como o vendedor não alcança a meta, temos uma rotatividade grande de mão de obra. O vendedor: entendi. Quanto tempo leva para um vendedor ser treinado com os seus métodos e ferramentas? Aí o lead: uns 30 dias, por conta que temos alguns sistemas na nossa empresa e também temos o vendedor mais antigo. Aquele que eu falei que é o único que bate a meta, ele treina por uns 7 dias esse novo vendedor. Aí o vendedor: então toda vez que temos uma mudança de time, você perde praticamente 2 vendedores na sua equipe? Qual a meta do seu vendedor hoje? Aí eu li: infelizmente sim. Nossa meta hoje é de 10 mil por vendedor. O que eu fiz? Eu fiz perguntas de implicação sobre cada vez que eu demito alguém, eu tenho alguma implicação. Toda vez que eu tenho um problema, eu tenho uma implicação. Se eu não tenho isso, acontece isso. E isso vai trazer para você, no jogo, o cliente dizer que de fato, sim, realmente, eu preciso resolver isso, porque eu estou perdendo aquilo. Entendeu? Tu percebes também que nesse slide eu pintei de azul batendo e bate e rotatividade? Tu percebes que eu comecei a usar a linguagem do cliente, a gente começou a usar a comunicação que o cliente está fazendo. Ele falou um termo chamado batendo meta. Eu automaticamente equalizei a minha conversa para dizer bate. Apenas um vendedor bate a meta. Então, estou trabalhando técnicas também de comunicação aqui dentro desse nosso pitch. E olha só que eu botei de vermelho: rotatividade. Essa palavra a gente vai usar durante toda a nossa conversa. Por quê? Se roda muita gente, a gente vai ter várias vezes esse problema e várias vezes essa implicação de perder 2 vendedores durante um processo de recontratação. Imagina uma empresa que tem 4 vendedores e ele perde a metade dos vendedores cada vez que eu tenho uma demissão. Olha o tamanho da implicação do problema que eu tenho para esse cliente. Continuando. Percebes que perguntas de implicação são: quais efeitos tem isso no resultado? Isso poderá aumentar os seus custos? Quanto o seu faturamento estaria em risco caso isso acontecesse? O que eu estou pegando? Estou pegando problemas e fazendo perguntas de implicação. E aí a gente volta para o nosso exemplo. O vendedor chega: então, para cada recontratação, podemos dizer que perdemos R$ 12.500, um mês de vendedor, mais 7 dias do outro, que é o melhor vendedor. De fato, temos um grande desafio mesmo. Aí o lead fala: nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Preciso fazer algo em relação a isso. Você lembra que eu falei sobre a parte da explícita? Deixar explícito o problema? A gente acabou de transformar uma necessidade implícita em explícita. Então agora o cliente está falando: de fato eu preciso resolver isso. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu estou perdendo R$ 12.500 toda vez que eu tenho que trocar um vendedor dentro da minha casa. Aí o vendedor: imagino, mas podemos te ajudar com isso. Com esse teu desafio. Sou Domingos Matos, da 3x Educação. Trabalhamos para desenvolver a sua equipe e alcançar a sua sonhada meta. E o lead vai falar a mesma coisa. Legal, mas quanto custa? É ansioso. Todo cliente é ansioso pelo preço. E o vendedor vai falar: nossa mentoria custa R$ 4.987, onde teremos 3 encontros com sua empresa. E a sua equipe terá uma plataforma de cursos online durante 1 ano para sua capacitação. O que eu fiz? Eu tirei o nosso lead numa necessidade implícita e transformei numa explícita, trabalhando uma ancoragem. Quando ele pegou e falou que ele perde 2 vendedores, eu simplesmente fiz um cálculo rápido e entendi. Eu tenho um vendedor que tecnicamente teria que vender 10 mil. E eu peguei um vendedor que sempre bate a minha meta, tirando 7 dias, um quarto de mês, então R$ 2.500. Então, tecnicamente, eu perdi R$ 12.500 por conta dessa necessidade, desse problema. E aí eu fiz com que o nosso lead, o nosso futuro cliente, entenda: de fato, estou perdendo R$ 12.500. Eu preciso mudar isso. E agora? Automaticamente, eu usei uma ancoragem de preço.
para que o que é R$ 4.500 para 12.250 toda vez que eu mudo. Essa técnica de coragem é usada para vários tipos de negócios, inclusive na pipoquinha. Na pipoquinha você tem uma pipoca pequena, R$16, uma pipoca média, R$18, e uma gigante muito grande, R$20. O que ele fez? Ele aumentou o valor do produto final, do último produto, produto com o valor mais alto. Ah, por que eu vou comprar uma pipoca com bem pouquinho para uma pessoa se eu posso comprar para 5 pessoas com a diferença de R$4 a mais? Assim eu estou aumentando o quê? Um ticket. Assim eu estou aumentando o quê? A percepção de valor de entrega. Eu estou entregando mais e cobrando menos. E aí, a implicação, ela sempre tem que ter características de urgência, prioridade, um problema real, uma necessidade explícita, para que, de fato, o seu lead entenda, eu preciso resolver agora. Né? Assim, temos as perguntas de necessidade. São ligadas sempre a sucesso de vendas de alto ticket. Aumenta sempre a aceitação da sua solução. E aí você entende que você trabalhando perguntas de necessidade, você vai conseguir trabalhar o seu produto. Você vai conseguir fazer com que o cliente enxergue que ele vai comprar esse produto e vai resolver esse problema. Ele só precisa quem vai resolver. E aí você está na frente do seu futuro cliente para dizer, eu tenho o produto. Eu vou resolver esse teu problema. Imagine, idealize o futuro. Imagine você com uma equipe que funcione, uma equipe que sempre bata suas metas. Continuando nosso exemplo, a gente vai ter. Nossa mentoria custa R$ 4.987, onde teremos 3 encontros online com a sua empresa, nas áreas de marketing, vendas, gestão e estratégia. E a sua equipe toda vai ter uma plataforma também online durante um ano para capacitação. Ô Leide, gostei da proposta, mas não é tão fácil assim. Porque, normalmente, os clientes levantam objeções. E as objeções, elas são várias. Você percebe que existem objeções para cada tipo de desculpa do cliente. E aí você vai ter que entender. Se o cliente chegar para você, tá, mas eu vou decidir depois, você simplesmente pode indagar ele, nossa, mas você está perdendo, eu já demonstrei para você que você está perdendo dinheiro. Você está gastando R$ 12.500 cada vez que você recontrata um vendedor. Vamos resolver isso agora. Ou você vai ter que perguntar, mas isso não vai funcionar. Trabalho autoridade, olha, eu trabalho com isso há mais de 5 anos. Eu ajudo as empresas a faturarem em até 30% as vendas. Ah, mas isso não vai dar certo para mim. Tá, mas por que não daria certo para você? Visto que eu tenho vários clientes que tivemos casos de sucesso. Ah, isso vai dar muito trabalho. Essa de vai dar muito trabalho, os clientes normalmente levantam essa bandeira. Porque, de fato, no início a gente vai ter que mudar muita coisa. Se a empresa não está vendendo, é por conta de algum problema. Então, vai dar muito trabalho? Sim, vai dar muito trabalho. Mas vamos resolver o seu problema. Não consigo fazer isso. Mas é por isso que eu, Domingos Matos, estou aqui. Para resolver o seu problema da tua empresa. Ah, vai demorar muito. Vai demorar muito, o tempo vai passar. E isso pode trazer o fim da sua empresa. Imagina que cada vez mais o mercado está mais competitivo. Então, toda vez que você demitir uma pessoa, você vai ter uma perda de processo. E mais um problema para que sua empresa entre em falência. Ah, mas eu não conheço sua empresa. Trabalho autoridade. Nós da 3X atendemos isso. Nós temos canal de podcast para resolução de problemas de empreendedores, incentiva o empreendedorismo. E por que daria certo dessa vez? Nosso método é validado. O nosso método, ele trabalha da base até a gestão. Então você vai de fato ter uma solução para o seu problema. Percebe que eu estou fazendo a quebra das objeções? Objeções, para você quebrar, você pode usar gatilhos mentais.
Prova social, falei várias vezes. Autoridade, também falei várias vezes. Demonstração de resultado. Escassez, bônus. Olha, vamos fazer o seguinte. Se tu me fechar comigo hoje, eu vou te garantir mais um episódio no podcast. Vamos fazer o seguinte. Você fechando essa consultoria comigo hoje, a gente já sai daqui com o teu episódio de podcast no nosso canal. Você mostrar para todo mundo o que você faz. Todo mundo, pai. Pode ser uma garantia, uma novidade, afinidade. Afinidade é algo mágico nas vendas. Quando você trabalha uma afinidade, quando você trabalha um rapport, que é uma técnica de comunicação muito interessante, você fica mais próximo do seu cliente. Assim, mais sucesso para você conseguir bater as suas metas. Continuando nosso exemplo, você já imaginou a sua empresa com as metas batidas e a possibilidade de expansões, visto que guiaremos seus passos para esse sucesso? Percebes que eu estou trazendo aqui uma afinidade aqui? Já estou junto. Já estou falando que guiaremos seus passos. Estamos juntos com o cliente, o lead. Certamente iríamos alavancar a nossa empresa, seria um sonho. Porque o cliente já está... O seu lead já está cansado dessa ladainha de não bater as metas, não bater as vendas, não ter sucesso nas vendas. O vendedor. E os seus vendedores? Como reagiriam se, além de cumprir o seu papel, aumentasse a eficiência nas vendas? Visto que vendedores ganham comissão. Ao lead claramente ficariam motivados e engajados. E também reduziríamos a rotatividade da mão de obra. E aí eu chego para o cliente. Então, você prefere no Pix, cartão, boleto? Como é que você prefere investir nessa solução do seu problema? Percebeu que consegui conduzir a negociação em todos os pontos? Tu percebes que, ao contrário daquele exemplo que eu trouxe no início dessa aula, que eu apenas joguei o meu preço, eu fiz uma condução trabalhando pontos, trabalhando implicação, trabalhando a necessidade para o cliente resolver esse problema? Isso se chama Spin Seller. Por fim, tem um resumo que a gente pode trabalhar que, primeiro, pergunta de situação, para estabelecer um contexto que leva à pergunta de problema. De modo que o comprador revele a sua necessidade implícita, que são desenvolvidas por perguntas de implicação, que fazem o comprador sentir o problema de modo mais claro, levando a perguntas de necessidade de solução. De modo que o comprador declare a sua necessidade explícita, permitindo para que eu, vendedor, declare os nossos benefícios para resolver esse problema. E assim essa aula vai ficando ao fim. Somos das 3x Educação, estamos aqui para alavancar a sua empresa.